Boa noite, aqui direto do fundo do mar para o cursinho popular do IFPR Campus Paranaguá. Eu estava aqui procurando Nemo, mas só lembro que vocês não podem dar uma de Dory, a amiguinha do Nemo, lá no dia do vestibular, e esquecer de tudo. Mas isso não vai acontecer porque vocês estão se preparando para esse momento importante. Hoje a gente vai discutir a questão do pós-guerra, do pós-guerra imediato, né, que é o que se configura como a chamada Guerra Fria. Mas a gente vai falar especificamente do momento de 1947 e da ação dos Estados Unidos nesse pós-guerra, e como esse momento foi importante, inclusive, para o fortalecimento dos Estados Unidos. Vamos lá a uma questão que foi proposta no vestibular da Fundação Getúlio Vargas. Então, vejam lá. Qual é o enunciado? Em junho de 1947, o governo dos Estados Unidos da América passou a implementar um projeto de reconstrução da Europa, denominado Plano Marshall. Qual dos tópicos a seguir não é uma causa desse plano? Ler o enunciado com atenção é 50% do caminho percorrido de forma positiva. Não tenham pressa e leiam com atenção. Então, qual deles não é uma causa desse plano? Vamos começar pela alternativa E. Então, não é uma causa desse plano, não se relaciona com esse plano Marshall, implantado em 1947, o interesse que os Estados Unidos tinham em fortalecer a ordem capitalista na Europa Ocidental e, assim, impedir a expansão do socialismo no continente. Sim, essa é uma questão fundamental e que vai ser o pano de fundo da Guerra Fria, inclusive, que vai se estender até 1989. Um dos principais objetivos dentro do Plano Marshall era justamente apoiar os países que acabaram de sair da Segunda Guerra, que acaba em 1945, e, a partir dessas ações, impedir a ameaça, né, do avanço do socialismo para além das fronteiras já estabelecidas. Logo, essa questão está relacionada com o Plano Marshall, então não é essa a alternativa correta. A alternativa D tem relação com o Plano Marshall a necessidade de se reconstruírem as cidades europeias e de recuperarem a indústria agropecuária devastadas durante a Segunda Grande Guerra. Sim, né, o Plano Marshall é um grande planejamento dos Estados Unidos de investimento na Europa, né, em toda a Europa, que estava completamente destruída após 1945. É claro que não foi um investimento baseado na solidariedade, né, mas foi um planejamento, inclusive, de fortalecer os Estados Unidos como, né, um dos países hegemônicos no pós-Segunda Guerra. Né? Não foram doações para a Europa, mas foram empréstimos, principalmente em ações de infraestrutura, para se reconstruir as áreas destruídas pela Segunda Guerra. Logo, essa alternativa também tem relação com o Plano Marshall, então não é a que devemos optar. A outra questão, a necessidade que a Europa tinha de reunir recursos para pagar o seu principal credor, os Estados Unidos da América, que lhe forneceram desde alimentos até materiais bélicos durante a Segunda Guerra Mundial. Sabemos que a participação dos Estados Unidos foi fundamental, inclusive no desfecho da Segunda Guerra Mundial, porém, os Estados Unidos não foram atingidos concretamente, fisicamente, como a Europa. Então,
os Estados Unidos serviu como, durante, né, a Segunda Guerra, o respaldo para a Europa, que não estava produzindo naquele contexto. Então, logo, essa alternativa C também não pode ser a que nós vamos marcar, já que nós temos que descobrir qual alternativa não tem relação com o Plano Marshall. Temos aqui duas questões. Alternativa B, o deslocamento do controle do capitalismo da Europa para os Estados Unidos e sua crescente influência sobre os países europeus. Então, veja só, repetindo, o deslocamento do controle do capitalismo da Europa para os Estados Unidos, ou seja, né, o domínio do capitalismo centrado e construído principalmente ao longo do XIX no território europeu se desloca agora para os Estados Unidos. E, consequentemente, a grande influência dos Estados Unidos sobre os países europeus. É claro que não somente sobre os países europeus, mas inclusive sobre outras regiões. Mas aqui nós estamos falando especificamente da relação Estados Unidos da América e Europa no período imediato pós-Segunda Guerra. Bom, então, isso, né, essa alternativa B e a alternativa E, eu diria que seriam as mais fortes em relação aos objetivos do Plano Marshall. Conter o socialismo, conter a ameaça, o perigo do avanço do socialismo nos países, não só nos europeus, né, mas também nos outros continentes, e essa questão do aumento de poder hegemônico, do poder da hegemonia, que é um outro termo bastante utilizado, dos Estados Unidos em relação ao mundo capitalista. Então, logo, né, essa questão também não podemos anotar, porque ela tem relação com o Plano Marshall. Agora, a pergunta é, qual dos tópicos não é uma causa desse plano? Particularmente, eu acho que a palavra causa está mal colocada nessa questão, né? Que não é a causa, mas essa é a questão original. Mas qual desses tópicos a seguir não se relaciona com o Plano Marshall? E aqui, obviamente, nos resta a última questão, que é o temor trazido pela criação do mercado comum europeu. Né? Temor de quem? Dos Estados Unidos. Pode ser, só que a criação do mercado comum europeu vai acontecer só em 1957, e é o que depois vai dar origem, né, gradativamente, à formação da Comunidade Europeia. Então, logo, a alternativa que não tem relação com o Plano Marshall é o temor trazido pela criação do mercado comum europeu, porque esse acontece em 1957, já em um outro contexto. É isso, né? É uma questão da Fundação Getúlio Vargas, mas digamos que em termos de história contemporânea, geralmente alguma questão da Guerra Fria são contempladas, né, nos exames vestibulares, seja o T, seja a federal, seja as instituições, as universidades da Unesp, por exemplo, que são as universidades de São Paulo, né? A Unesp é uma das universidades de São Paulo. Então, independente de qual instituição, a temática do Plano Marshall e do pós-guerra é um tema que sempre é importante estudar e ter um conhecimento geral sobre esse contexto pós-Segunda Guerra, iniciado em 1945. É isso, bons estudos e lembrem, respirem, concentrem e leiam com calma, que tudo vai dar certo. Um abraço e até mais.